Oi pessoal, de volta aqui, né, pessoal da tarde, agora para a parte 2 aí das aulas 17 e 18, apostila 3, reforçando, né? Abre aí a apostila 3 aí nas aulas 17, 18, 19. Bom, vamos resolver o exercício 1, né, da estadual aí do Amazonas, né? 2013. As figuras mostram um cilindro reto A de raio da base R, altura H e volume VA. Então tá aqui, ó, é o cilindro A, né? Ó, raio da base R, altura H é muito comum indicar dessa forma, tá? Em cilindro reto. E depois um cilindro reto B de raio da base 2R e altura 2H e volume VB, cujas superfícies laterais são retângulos de áreas SA e SB. Então está aqui o cilindro B, né, raio da base 2R, altura 2H. No caso aqui, né, como o raio é certinho dobro e a altura é certinho dobro, a gente diz que esses sólidos são semelhantes, né, porque há proporcionalidade. Tá? Agora, se a altura aqui, ao invés de 2H, fosse H só, ou 3H, aí continuaria sendo cilindro, só que não seria semelhante ao A. Tá? No caso aí, dobrou a altura e dobrou o raio da base também, então são sólidos semelhantes. Bom, e SA e SB são os valores das áreas. Nesse caso, é correto afirmar que a razão SA sobre SB e a razão VA sobre VB valem respectivamente. Então, queremos aí calcular essas razões, né? Para isso, vamos calcular primeiro, com relação ao cilindro A, o volume e a área lateral. Né? SA e SB são as áreas das superfícies laterais. Ó. Então, no cilindro a área lateral era, lembrando aquela estratégia, recorta aqui, estica, a gente obtém um retângulo, se lembra? Né? Cuja base é o comprimento dessa circunferência aqui, 2πr, cuja altura é h. Portanto, a área SA, né, lateral do cilindro A, é 2πrh. E o volume do cilindro é a área da base vezes a altura, portanto, VA é a área da base, que é πr² vezes a altura h. Tá aí, né? Então, esses são os valores aí do cilindro A. A gente deixa assim, né? A gente não sabe os valores de RH, então deixa em função de RH. Bom, vamos para o cilindro B agora. No cilindro B, a área lateral, recorte e abre, vai ser, né, o comprimento da circunferência da base, 2π vezes o raio da base, que é 2R, vezes a altura do cilindro, que é 2H. Opa, escrevi H, Hzinho, né? Mas enfim, dá na mesma, tá? No final aqui coloquei letras maiúsculas, esqueci que no enunciado estava a letra minúscula. Nesse caso não vai fazer diferença porque é um teste, mas numa dissertativa cuidado, tá? Com a simbologia, né? Usa a mesma dada no enunciado. Mas enfim, aí fazendo essa conta, acaba dando 8πrh. E calculando o volume era a área da base vezes a altura. Portanto, vai ser a área da base, π vezes o raio da base ao quadrado, vezes a altura do cilindro, que é 2h. E aí, ó, como lembrando que primeiro a gente faz potências. 2 ao quadrado, 4, vezes esse 2 dá 8, πr², h. Daí, calculamos então o volume do cilindro B. Agora é só estabelecer as relações, né? Logo, a gente pode dizer que SA sobre SB, ó, é esse valor aqui, 2πrh dividido por 8πrh, simplifica o πrh, né? Isso dá 2/8, que simplificando é 1/4. Então, a razão entre as áreas laterais é 1/4, ó, né? E 1/4 a gente fica ainda entre as alternativas A e C. Então, temos que calcular a razão entre os volumes. VA sobre VB, ó, é o volume do cilindro A, que deu πr²h, sobre o volume do cilindro B, que deu 8πr²h. Simplifica aí o πr²h, portanto, VA sobre VB acaba dando 1/8, tá aí a alternativa A. Beleza? Uma observação, quem prefere fazer com números, né? Era óbvio que independe do R e do H, porque nas alternativas não tem R e H. Você podia atribuir valores, sei lá, o raio vale 1, a altura vale 2, e aí vai fazendo contas.
também chega ao resultado, só que dá mais trabalho, tá? Inclusive uma dica, principalmente nessa parte aqui dos sólidos arredondados, né, que são o cilindro, o cone, a esfera, vale a pena você fazer literal, tá? Porque é muito comum essa história que aconteceu nesse exercício da gente simplificar um monte de coisas, beleza? Então faz literal aí que vale a pena, beleza? Bom, então vamos agora para o exercício 2. Só uma observação antes, eu estava pensando aqui, lembrando, né? Se dois sólidos são semelhantes, no caso aqui são semelhantes na razão de 1 para 2. Né? Cada elemento do cilindro B é o dobro do elemento correspondente do A, então a razão de 1 para 2. Se a razão de semelhança entre dois sólidos semelhantes é de 1 para 2, a razão entre as áreas é essa razão de semelhança ao quadrado. Então 1 para 2 ao quadrado dá 1/4. E a razão entre os volumes é a razão de semelhança ao cubo. Então 1 para 2 ao cubo dá exatamente 1/8. Então se você já soubesse disso, isso é uma coisa importante, tá? Em alguns exercícios você tem que saber disso. Nesse exercício não, a gente conseguiu calcular, tá? Mas em outros exercícios, se você não sabe disso, nossa, dá a volta no universo para resolver o exercício. Então se dois sólidos são semelhantes, a razão entre as áreas é a razão de semelhança ao quadrado, a razão entre os volumes é a razão de semelhança ao cubo. Beleza? Anota isso aí, hein? Isso aí vai ser importante, tá? Bom, que mais? Exercício 2, isso. Exercício 2 da Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, né? 2014. Vamos ler aqui. Uma alternativa encontrada para a melhoria da circulação em grandes cidades e rodovias é a construção de túneis. A realização dessas obras envolve muita ciência e tecnologia. Um túnel em formato semicircular, destinado ao transporte rodoviário, tem as dimensões conforme a figura a seguir. Tá aqui a figura. Semicircular quer dizer que a secção transversal do cubo aqui é um semicírculo. Portanto, a região interna ao túnel é um semicilindro, né? Metade do cilindro. E ele quer o volume no interior desse túnel, ou seja, né? Como é um semicilindro isso aqui, tá vendo? Metade de um cilindro, né? Pensa naquele lance que eu falei de chocolate batom, né? Cortado na metade, né? Então, o volume de ar aí contido dentro desse túnel é o volume desse cilindro correspondente dividido por 2, né? Calculado a metade, né? Então, vamos escrever isso. O volume do túnel é o volume do cilindro dividido por 2. Portanto, o volume do túnel volume do cilindro é a área da base vezes a altura, né? Então, πr² vezes h sobre 2. Ou seja, o raio da base aqui, cuidado, o diâmetro é 12, então o raio é 6. Só uma observação, o cilindro não está daquele jeito convencional, com as bases que nem eu desenhei antes, em cima e embaixo. A gente gira esse cilindro, deixa as bases na frente e atrás. Assim, né? Na frente e atrás. Beleza? Bom, então o raio é 6, cuidado que 12 é o diâmetro, e a altura, que é a distância entre as bases, é esse 400. Substituindo, portanto, vai dar π vezes 6² vezes 400 sobre 2. E aí faz as continhas aí, né? Simplifica, tá? Sempre simplifica. 400 por 2 dá 200, 6² 36, vezes 200, dá 7.200 metros cúbicos. 7.200 metros cúbicos é o valor da alternativa B. Bacaninha? Né? Bom, então, na parte 3, próxima parte, vamos tomar uma aguinha agora, né? Na parte 3, a gente vai revisar o cone e seus elementos, beleza? Até daqui a pouco, então, pessoal.